eu sou a professora Elimar e estou aqui para mais um encontro do nosso Reforço em Casa. E hoje nós iremos fazer a nossa autocorreção da nossa primeira atividade. Então vamos lá. Bom, então a primeira atividade proposta desses nossos encontros foi para vocês completarem essas perguntas aqui referente a esse numeral, 2187. Bom, eu vi as atividades que vocês enviaram para mim pelo WhatsApp, que a maioria acertou, mas teve alguns alunos ainda que não conseguiram. Eu percebi que vocês fizeram do jeito como eu pedi, vocês fizeram a atividade aqui desse livro, tá? Então, esse livro aqui é o Caderno do Futuro, tá? Então, eu estou utilizando ele para fazer algumas atividades complementares. Então, para alguém que está assistindo, que quiser, alguma outra colega, que dá aula para o quarto ano também, então, é daqui da página 17. Se você tiver, ou até as crianças mesmo, se tiverem em casa esse livro, pode estar utilizando. Então, crianças, eu vi que vocês fizeram o quadro de valor, pintaram. Porém, alguns alunos ainda não conseguiram distinguir a diferença entre classe e ordem. Por isso que eu coloquei novamente aqui, tá, as casinhas, para que vocês possam novamente revisar a aula que nós já demos e agora com a autocorreção da atividade que vocês possam entender. Então, vocês copiaram no caderno, pintaram tudo coloridinho, as classes, com cores diferentes. E o que vocês teriam que ter feito, gente? O número 2187. Vocês teriam que simplesmente ter colocado esse número aqui no quadro de valor. Então, vocês iriam ter que colocar o quê? 7 unidades, 8 dezenas, uma centena e 2 unidades de milhar. Pronto. Já coloquei ele aqui no meu quadro de valor, então eu tenho aqui, 2187. Você fazendo isso aqui, o quadro de valor já vai te dar todas as respostas. Então, agora você irá completar. O número 2187 tem ordens. Então, aqui está pedindo para você completar com as ordens. Então, quantas ordens esse numeral tem? 4. 4 ordens. Percebam que aqui vocês não vão colocar quarta, tá? Com o símbolo aqui. Vocês vão colocar o numeral mesmo, 4, sem esse símbolo. Aqui a gente está trabalhando com ordens. Então, primeiro, segundo, terceiro, aqui não. Aqui já é o número referente à quantidade. São os números naturais mesmo. Aqui na letra B, o algarismo 8 ocupa qual ordem? Ordem das dezenas. Logo, a ordem das dezenas é a segunda ordem. E eu percebi que muitos colocaram primeira ordem, confundindo com a primeira classe, tá? Então, gente, prestem muito atenção. Eu sei que isso, às vezes, causa uma certa confusão na cabeça da gente. Então, olha, primeira classe é em relação ao valor, não é a ordem, tá? Então, primeira ordem o quê? Das unidades. Lembre, olha, tem o vídeo, é só vocês assistirem novamente. Eu pedi para vocês praticarem o que eu falei, que você só aprende praticando, tá? Então, vocês precisam entender a diferença entre ordem. Ordem vai ser sempre o quê? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. Aqui tem a posição, do numeral.
E isso aqui são as classes, que é o quê? É o valor. Esse aqui é a unidade simples. Lembrem-se aqui, ó. Por isso que eu coloquei as casinhas tudo aqui em cima para vocês relembrarem. Aqui já vai ser o quê? A segunda classe já vai ser dos milhares. E aqui é dos milhões. Mas vamos continuar analisando aqui. Então, o algarismo 8, ele ocupa a segunda ordem e não a primeira, tá? A primeira aqui é classe. Então, aqui não tem nada a ver, aqui é ordem. Ordem do quê? Das dezenas. Tá? Então, aqui, ó, o algarismo 8 ocupa a segunda ordem das dezenas. Então, ele está aqui na ordem das dezenas. Letra C. O algarismo 1 ocupa a... Que ordem o algarismo 1 ocupa? Terceira ordem. Terceira ordem do quê? Das centenas. Tá? Então, ele não está aqui, ó, o número 1 não está aqui, ó, na ordem das centenas. Então, é essa ordem que ele ocupa. Então, vamos lá agora analisar o algarismo 7. Qual é a ordem que o algarismo 7 ocupa? Aí sim, ó, o 7 está na primeira ordem das unidades. Então, vejam que essa atividade aqui, ela era bem simples, tá? Não tinha como vocês errarem, porque era só colocar o numeral aqui no quadro de valor. Ele só estava trabalhando com as ordens. Então, assim, eu resolvi fazer a autocorreção porque eu senti que vocês ainda precisavam, né, revisar para poder avançar nesse conteúdo aqui de ordens e classes. Mas assim, eu parabenizo a turma porque das 4 atividades que eu passei, a maioria da turma acertou 50%. Então, essa aqui foi a única, por isso que eu estou passando, que foi a questão 1, foi a que vocês mais erraram. E a questão 3. A 2 eu não vou passar a autocorreção porque todos acertaram. E a 4 também. Então, assim, isso já me deixou muito feliz, assim, porque vocês acertaram, 100% da turma acertou metade das atividades. Então, isso aí já é um bom sinal. E vocês acertaram, assim, no meu ponto de vista, mais difícil que era para escrever os numerais por extenso, né? Que eu falei que a escrita por extenso dos números, ela causa, às vezes, uma certa confusão. E essa daqui que eu achava, é a questão mais fácil, vocês erraram, tá? Mas parabéns. Agora vamos lá para a correção da terceira, que foi também a outra questão que eu vi que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Então vamos lá para a correção. Vamos lá, gente, para a correção da nossa terceira atividade. Bom, então aqui eu tenho uma dezena é igual a quantas unidades? 10. Uma centena é igual a quantas dezenas? Então, quantas dezenas eu preciso para formar uma centena? 10. E 10 dezenas é igual a quantas unidades? 100. Tá? Então, aqui vamos para unidade de milhar. Uma unidade de milhar é igual a quantas centenas? 10. E 10 centenas é igual a quantas dezenas? 100. 100 dezenas é igual a quantas unidades? 1000. Então, eu tenho 1000. Agora, vamos lá para outra ordem. Uma dezena de milhar.
Então, uma dezena de milhar é igual a quantas unidades de milhar? 10. E 10 unidades de milhar é igual a quantas centenas? 100. Tá? 100 centenas é igual a quantas dezenas? 1000. E 1000 dezenas é igual a quantas unidades? 10.000. Tá? Então, veja que isso aqui, ela é uma sequência. E você perceba que o valor que eu tenho aqui, olha, uma dezena é igual a 10 unidades. Uma centena é igual a 100 unidades. Uma unidade de milhar é igual a 1000 unidades. Uma dezena de milhar é igual a 10.000 unidades. Eu fiz uma aula com o material dourado, que a gente já trabalhou, vocês lembram que a gente já trabalhou isso na sala de aula, mas como infelizmente, né, a gente teve que suspender as nossas aulas, eu acredito que vocês, por não estarem praticando, já esqueceram. Então, por isso que eu acredito que vocês erraram bastante. Assim, eu acho que a turma toda, eu acredito que foi só um aluno, se eu não me engano, que acertou essa atividade. Então, eu fiz uma explicação com o material dourado, que eu vou colocar no final da aula, tá? Para vocês acompanharem com bastante calma e praticar, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero ter contribuído, tá, para o aprendizado de vocês. Fiquei muito feliz com o retorno da turma. Quero parabenizar vocês e a família de vocês, tá, por estarem nessa parceria. E eu fiquei contente com o desempenho de vocês. Como eu falei, 50% da turma acertou as duas questões. Então, essa aqui é um pouquinho complicada, eu entendo, por isso eu passei um reforço a mais, para que vocês possam entender, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Tchau! Vamos lá, gente, conhecer o material dourado? Então, o material dourado, ele vem organizado aqui nessa caixinha, tá? Então, tem essa divisória aqui dentro. E aí, nós temos as peças, que é representado a unidade pelo cubo pequeno. A dezena é representado através dessa barrinha, que contém 10 unidades dessa. A centena, que é formado pela placa, no caso aqui também contém 100 unidades, forma uma centena. E o cubo, que é a peça maior, que contém 1000 unidades dessa aqui, tá? Então, é representado dessa forma, tá? Unidade, uma dezena, uma centena e uma unidade de milhar. Então, é dessa forma que o material dourado está organizado. Então, quando nós formamos 10 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui formou 10 unidades. Então, logo formou o quê? Uma dezena. Quando forma uma dezena, eu já tenho que mudar de ordem, tá?
Então, no caso, agora eu tenho que trocar essas 10 unidades aqui por uma barra de dezena, tá? Ela não pode ficar mais aqui. Quando eu juntar, quando eu formar 10 dezenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vejam que agora eu formei o quê? Olha, 10 dezenas aqui, ó. Então, automaticamente, eu tenho que mudar de ordem. Então, eu vou trocar essas 10 dezenas por uma placa de centena, tá? Por isso que ele não pode ficar aqui. Aqui eu só posso ficar o quê? Com dezena. Então, eu já troquei as 10 dezenas aqui, olha, por uma placa de 100. E agora, acontece a mesma coisa. Quando eu formar 10 plaquinhas dessa, vamos lá contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu formei uma unidade de milhar, tá? Eu vou juntar aqui para que vocês percebam. Ó, 10 placas formam uma unidade de milhar. Portanto, essa milhar aqui, olha, formada por essas 100 placas, aliás, 100 placas não, desculpa, 10, elas não podem ficar aqui. Porque 10 placas formam quanto? 1000. Então, 1000 já é uma outra ordem e uma outra classe, tá? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês percebam, gente, é as quantidades que estão dentro de cada ordem. Então, vamos lá agora, aqui para essa igualdade aqui. Então, olha, o que quer dizer uma unidade de milhar? Que é representado pelo cubo grande. Então, aqui eu tenho quanto? Eu tenho 1000. Aí, eu venho agora daqui, olha, da minha esquerda para a direita. Uma unidade de milhar é igual a quanto? A 10 centenas. Lembra que eu coloquei 10 placas aqui de 100? Então, eu vou devolver elas para cá para que vocês possam entender, tá? Como é que funciona a igualdade. Então, devolvi para cá as placas. Então, aqui eu tenho quanto? 10 centenas. Vocês precisam entender que essas letrinhas aqui é a representação que? De centena. Então, C de centena. Então, aqui nós temos o que? 10 centenas. Que é igual a quanto? É igual a 1000. Então, percebam que essas 10 placas aqui, ó, elas estão aqui dentro, tá? De uma unidade de milhar. Então, vamos lá. E quanto é que vale 10 centenas? 10 centenas é igual a quantas barrinhas dessas daqui, olha? É igual a 100. Eu não vou colocar todas aqui, porque vai demorar e também ela, como se já são peças menores, e no vídeo vai ficar muito longo, aí não fica legal, tá? Mas aí eu quero que vocês entendam isso aqui.
Então, olha, voltando, ó, uma unidade de milhar, que é o cubo, é igual a quanto? A 10 centenas. Então, aqui eu tenho 1000, olha. 1000, aqui também tem 1000, contém 1000 aqui, ó, 10 centenas é igual a 1000. E quanto aqui é 10 centenas? 10 centenas. 10 centenas é igual a 100 dezenas. Então, eu vou precisar de 100 barrinhas dessas daqui para formar 1000. E quanto equivale 10 dezenas? 10 dezenas é igual a 1000 unidades do cubinho. Ou seja, são essas daqui, tá? Eu também não vou colocar porque... Mas eu estou mostrando aqui para vocês na caixinha. Então, aqui eu tenho o quê? Olha, 1000 cubinhos desses. Então, vamos lá para que vocês possam memorizar e, melhor do que memorizar, aprender os valores posicionais, gente. Então, o material dourado, ele é muito bom para a gente trabalhar essas ordens e os valores dela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, uma unidade, uma dezena, uma centena e uma unidade de milhar. E agora nós vamos ver os valores de cada um. Então, uma unidade de milhar é igual a quanto? A 10 centenas. 10 centenas é igual a quanto? A 100 dezenas. E 100 dezenas é igual a quanto? A 1000 unidades. Então, o que vocês precisam entender, por que que esse material ele foi estruturado dessa forma? Para facilitar a compreensão e, como eu falei, eu já falei para vocês na aula anterior, o nosso sistema de numeração, ele é o quê? Ele é decimal. Então, se ele é decimal, ele é o quê? Ele é agrupado de 10 em 10, tá? Então, é isso que vocês precisam entender. A cada 10 unidades, no caso aqui, olha, eu formei 10 unidades, eu vou trocar o quê? Por uma dezena. A cada 10 dezenas, eu formo o quê? Uma centena. E aí eu vou trocando. A cada 10 centenas, eu formei o quê? Uma milhar. O que vocês precisam compreender, foi por isso que alguns de vocês erraram, eu acredito que a maioria errou essa atividade, foi justamente por causa disso, porque vocês ainda não entenderam que uma unidade de milhar é igual a 10 centenas, que 10 centenas é igual a 100 dezenas e que 100 dezenas é igual a 1000 unidades. Todos esses numerais que estão aqui, eles são iguais, eles têm a mesma quantidade. Então, aqui eu tenho 1000, aqui eu tenho 1000, aqui também eu tenho 1000 e aqui eu tenho 1000. Apesar de vocês estarem vendo os números diferentes, mas o valor não é... Aliás, o valor é o mesmo. Aqui você vê o 1, 10, 100 e 1000. Mas como assim, professora? Porque você precisa entender, tá? A quantidade que está aqui, porque ele foi agrupado o quê? De 10 em 10, tá? Então, se aqui uma dezena contém 10 unidades, como é que eu faço para saber que é 1000? É só você fazer o quê? Olha, 10 vezes 10 é 100. Se está agrupado aqui de 10 em 10, logo eu vou ter o valor o quê? De 1000 unidades. Aqui a mesma coisa, olha. Foi agrupado de 10 em 10, só que
Quanto é que vale essa placa aqui? Essa placa vale 100. Então, vocês precisam entender que aqui, olha, tem 100 unidades dessa aqui, ó, solta. Elas se juntaram, se agruparam, o quê? Para facilitar a contagem. Então, aqui eu tenho o quê, ó? 10 centenas. Mas qual é o valor total disso aqui, olha? 1000. Aqui eu tô vendo só um, professora. Como é que esse 1 aqui pode ser igual a esse mesmo número aqui, 1000? Porque aqui eu tenho 1000 cubinhos desse aqui, olha, representado aqui. Só que ele foi agrupado. Então, eu espero que poder ter esclarecido um pouco mais, tá? Sobre ordens e classe, porque eu tô voltando para fazer essa atividade, porque eu percebi que alguns ainda erraram. E eu espero que agora vocês possam compreender de uma forma melhor.